Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de exercícios, dessa vez de espelhos planos. Muito bem, eu tenho aqui um breve resumo sobre reflexão da luz e espelhos planos, sempre lembrando que um resumo não é a aula. É importante que vocês assistam à aula correspondente, né? O resumo é só um breve lembrete para que vocês possam entender os exercícios, mas o importante mesmo é que vocês assistam às aulas. Muito bem, vamos lá a esse breve resumo. Primeiro, sobre reflexão. Eu tenho aqui uma superfície refletora e tenho aqui um raio de luz chamado incidente, aquele que bate na superfície refletora, né? E o correspondente raio refletido está aqui desenhado também. Nós temos aqui a chamada reta normal, que é uma reta imaginária perpendicular à superfície refletora no ponto de incidência da luz. O ângulo formado entre o raio incidente e a normal é chamado de ângulo de incidência. O ângulo formado entre o raio refletido e a normal é chamado de ângulo de reflexão. E uma das leis importantes da reflexão é essa aqui, ó. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, aqui no ponto de incidência. Muito bem, isso é uma importante lei da reflexão. E os espelhos planos se baseiam, claro, na lei da reflexão. Os espelhos esféricos também. Qualquer estudo da reflexão obedece a essa lei, não é? E uma consequência direta dessa lei é essa aqui, ó. Dado um objeto diante de um espelho plano, a sua imagem estará sempre à mesma distância dele do espelho. Se eu chamar de P a distância do objeto ao espelho e de P' a distância da imagem ao espelho, essas distâncias serão sempre iguais. O P em geral é chamado de abscissa do objeto, o P' de abscissa da imagem. P é sempre igual a P' no caso dos espelhos planos. Nós vamos ver que no caso dos espelhos esféricos não é assim que acontece. Uma outra coisa importante é a translação de espelhos planos. Eu tenho aqui um objeto, um espelho plano e a sua imagem. Sempre as distâncias são iguais, do objeto ao espelho e do espelho à imagem. Bom, aí eu tenho o seguinte, o espelho se desloca numa distância d. É claro que a imagem também vai se deslocar, porque agora a distância do objeto ao espelho não é mais a mesma, não é? E o que acontece é o seguinte, nós vimos lá nas aulas. Se o espelho se translada numa distância d, a imagem se translada 2d, o dobro. Então, se o espelho andou 1 metro, a imagem anda 2 metros, tá? Isso é uma consequência direta importante. Se o espelho se desloca com uma velocidade v, a imagem se desloca com uma velocidade 2v. Tá legal? Isso é a translação de espelhos planos. Outra coisa importante no caso dos espelhos planos é a rotação de espelhos planos. Eu tenho aqui um espelho plano, um raio de luz incidente e o correspondente raio de luz refletido. Aí eu faço o seguinte, eu provoco uma rotação no espelho plano. Ele estava aqui e agora está aqui. Olha, ele rodou num ângulo θ. Então, o ângulo incidente que antes batia aqui no espelho, agora vai bater lá, né? Porque o espelho mudou de lugar. Então, é claro que o raio refletido também, agora não é mais aquele, é esse. Antes era esse, agora é esse. Veja, então, que o raio refletido sofreu também uma rotação. E vale lembrar que no caso da rotação de espelhos, se o espelho plano sofre uma rotação θ, o ângulo refletido sofre uma rotação 2θ, o dobro. Então, se o espelho girou 15 graus, o raio refletido vai girar 30 graus. Tá legal? E uma última lembrança do nosso resumo é o número de imagens de um objeto colocado diante de dois espelhos planos que formam entre si um certo ângulo θ. Aí nós vamos ter múltiplas imagens, como nós vimos nas aulas, né? E o número de imagens é dado por essa fórmula. O número de imagens é 360 sobre θ menos 1. Essa forma é muito fácil chegar nela, nós vimos isso na sala de aula, né? Vamos lá, pessoal, ao nosso primeiro exercício. Imagine um bastão que se encontra diante de um espelho plano, como mostrado na figura, e desenhe os raios de luz que partem do bastão, refletem no espelho e atinge o observador, o olho do observador, para que esse veja a imagem formada pelo espelho, tá bom? Isso é um exercício importante porque já pararam para pensar por que eu me vejo no espelho, né? Que raio é esse? Que acontece, né?
tá certo? Aqui o bastão tem essa finalidade, né? Ele vai formar uma imagem. Por que a gente vê uma imagem dentro do espelho? Tá bom? No fundo, o que a gente vê é um reflexo da luz do objeto, tá certo? É isso que nós vamos ver aqui, como é que isso funciona. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o bastão, eu chamei de A o ponto superior do bastão e de B o ponto inferior do bastão. A linha seria a imagem correspondente ao ponto A, B', a imagem correspondente ao ponto B. É claro que unindo A' e B', eu tenho a imagem do bastão. Sempre lembrando que a imagem guarda distâncias iguais ao objeto em todos os seus pontos, não é? Muito bem. A nós chamamos de ponto objeto, a linha de ponto imagem. Ponto objeto, ponto imagem. Muito bem. Mas por que é que nós vemos, né, a imagem dentro do espelho? É isso que eu quero mostrar com esse exercício. A gente olha para o espelho e vê algo dentro dele, dentro entre aspas, né, que é a imagem. Por quê? Por que nosso cérebro vê algo dentro do espelho? Vamos ver nesse exercício. Bom, se eu vejo o objeto dentro do espelho, ou seja, se eu vejo a sua imagem, que aparentemente está dentro do espelho, claro que não está dentro do espelho, né? É porque eu recebo luz. Se eu vejo alguma coisa, eu recebo luz. Se eu vejo a imagem, eu estou recebendo luz dela. Se eu vejo o ponto A', eu estou, de algum modo, recebendo luz do ponto A'. Se eu vejo o ponto B', eu estou, de algum modo, recebendo luz do ponto B'. Mas, na verdade, essa luz não vem desses pontos. Essa luz vem do objeto. O nosso cérebro é que imagina que essa luz vem de lá. Vamos ver no próximo slide como é que isso funciona. Então, mas o que ocorre, na verdade, é que a luz não sai de dentro do espelho, da imagem, né? O que acontece é que ela sai do objeto. Esse raio de luz que eu penso, o nosso cérebro pensa ter recebido de A', na verdade é a luz refletida do ponto A. A luz sai do ponto A, bate no espelho obedecendo à lei da reflexão e atinge meus olhos. A mesma coisa o ponto B', não é? Meu cérebro interpreta como saindo dentro do espelho, não é? Mas na verdade a luz saiu do ponto B, bateu no espelho e veio até meus olhos. Então é exatamente essa reflexão no espelho que me provoca a impressão de que o objeto está dentro do espelho, né? A imagem dele parece estar dentro do espelho, né? É exatamente o bater da luz no espelho, ser refletida, é que provoca essa sensação, tá certo? Essa não é uma ilusão, não. Há uma imagem mesmo lá, né? Mas o cérebro interpreta como se o objeto estivesse lá dentro do espelho. Pessoal, nós gravamos aqui mais uma aula e existem outras já gravadas que nós colocaremos no ar sobre o assunto espelhos planos. Eu gostaria de lembrar vocês que essas aulas todas são gravadas com muito carinho e elas dão muito trabalho. Eu gostaria de pedir a vocês uma ajuda. Como é que vocês podem ajudar o canal? Vocês podem se inscrever no canal, vocês podem indicar as nossas aulas para os seus colegas, para os seus professores. E, se for possível também, vocês podem nos ajudar com algum Pix. Tem aqui a nossa chave Pix. E se vocês puderem, com qualquer valor, vocês podem colaborar e nos ajudar nas edições, na produção de novas aulas. Aqueles que não puderem também, não há problema nenhum. Continue nos assistindo gratuitamente, vai ser um prazer. Todos são sempre muito bem-vindos. Até a próxima aula.